falando nesse sentido. É boleirão. É a boleiragem no poder. É malandro no bom sentido. Sim. É o boleiro, é o boleirão. Agora, William e companheiros, o Renato, além de ter sido um grande jogador e é um técnico importante do futebol brasileiro, ele sempre se caracterizou também pelas entrevistas. Eu estou muito curioso para acompanhar as entrevistas de Renato agora como técnico do Flamengo. Até porque, pela dimensão que o Flamengo tem, tudo que envolve o Flamengo tem uma repercussão muito maior. Imaginem os senhores essa combinação, Renato Gaúcho e Flamengo. Teremos muitos assuntos e muitos programas pela frente, viu? Eu já tô louco para ver essa coletiva amanhã, viu, professor? A volta dos anos dourados ali com Cícero, aquela coisa que a gente adora. Agora, o Renato tem uma coisa, o momento é muito positivo para ele, porque é a hora dele aproveitar a rejeição dos outros. A gente vai falar muito em rejeição, né, na campanha política. Na política tem sido assim. A rejeição sempre expõe o cara de plantão. E na seleção brasileira, com o Tite, a gente também teve isso. Muito daquela unanimidade em torno do Tite vinha da rejeição ao Dunga, que era uma coisa, um momento traumático. Eu acho que o Renato pode se beneficiar disso, porque ele é exatamente o anti-Ceni e, numa leitura mais ampla, também o anti-Domi. Ele é uma tentativa por uma outra via. Já que não deu assim, estamos tentando assado. Então é o momento dele surfar nessa onda até que ele vire o rejeitado, né? E que não tem nada a ver com o Jorge Jesus também, né? E que também não tem nada a ver com o Jorge Jesus. Então, eu acho que tem, talvez a liderança, né? Acha que tem? Eu acho que tem. Talvez pelo lado da liderança, né? Da imposição, né? Não, e o que pode parecer para algumas pessoas, não estou dizendo que é, nessa questão da arrogância, de que em alguns momentos na entrevista se vender como o melhor do mundo. E o Mister adora fazer isso, ou pelo menos nos instantes que ele sim, é verdade. Ele era o melhor do mundo, e ele que inventou tudo, e o Renato adora também. Tanto é, Zupac, que eles... Tanto é que os dois aqui no futebol brasileiro foram... o Renato foi aquele que o Jorge Jesus mais teve embates, né? Em declarações, você tem toda a razão no que você está falando. É um ponto de convergência, e é um momento muito favorável, porque o Renato vai chegar no Flamengo no momento em que o Arrascaeta já voltou, que o Gerson já saiu, já não é assunto dele, que o Everton Ribeiro voltou hoje, que o Gabriel também vai voltar, que o Pedro já está um pouco mais assentado na questão da não ida para a Olimpíada. Então, na prática, ou pelo menos na teoria, o Renato vai ter mais condições de extrair mais do Flamengo nesse momento do que o Rogério tinha quando ele saiu com vários desfalques. E aí a tendência é o Flamengo melhorar. E o que vai aparecer? Que melhorou por causa do Renato. E a culpa era de quem? Do Rogério, mas é sempre bom lembrar que o Renato vai chegar com o Gabriel de volta, com o Everton Ribeiro de volta, com o Pedro mais calmo, com o Arrascaeta já mais incorporado de volta ao elenco. O problema é que aqui quando... E vale lembrar também, né, gente, que como sempre... Não, perdão, Léo, vale lembrar como sempre que os resultados serão fundamentais. Vale lembrar que o Jorge Jesus, que virou a grande referência... Ele só teve paz depois de mais de um mês, quando eliminou o Emelec nos pênaltis no Maracanã e conseguiu seguir na Libertadores. Até ali, teve eliminação para o Atlético Paranaense, algumas cobranças, derrota teve para susto o Emelec. Contra o Emelec, né? Bahia 3-0. Um pouquinho depois da classificação com o Emelec, Bahia 3-0 na estreia do Felipe Luiz. Depois de algum tempo, o Jorge Jesus teve alguma tranquilidade. Até o Jorge Jesus, quando se fala de Flamengo. Ou seja, os resultados serão fundamentais. Foi o que o Rogério não teve, porque o Rogério, assim que chegou, pegou em cima de duas decisões mata-mata e foi eliminado das duas, para o Racing e também pelo São Paulo. Fala, Bertolli. E aí é o famoso nunca saberemos, né? Se não passa do Emelec nos pênaltis ali, ou se tudo teria sido história, como foi com o título brasileiro, pelo menos, ou não. Mas o futebol brasileiro é assim, né? O Rogério vai ter esse período para encaixar o time, mas setembro, eliminatórias. Outubro, eliminatórias. Novembro, eliminatórias. Datas com 3 jogos, hein? Porque ficou jogo atrasado lá de março. Então, ele vai ter que ter essa habilidade também, se chegar até lá. E claro que ele espera chegar, o torcedor também espera que chegue. Mas o futebol brasileiro a gente sabe como é difícil. Mas aí ele também vai. Mas aí é claro que os adversários também. Mas ele vai ter que encontrar soluções. E a gente viu nesse último mês que elas não são fáceis, são difíceis e podem minar o trabalho de um técnico. Olha, vocês estão falando aí do Jorge Jesus...
sempre lembrado, evidentemente, e toda hora se fala do fantasma, que aí vocês falaram do Jorge Jesus, o presencial, que estava lá, que conquistou os títulos, e tem a saída do Jorge Jesus, que o fantasma ficou lá, né? Jesus, o tempo todo. Tem a tela aí com os números dos 2 treinadores pós-Jorge Jesus, Domi e Rogério Ceni. Então vamos lá. Com o Domenech Torrent, foram 24 jogos, o aproveitamento dele foi de 63,9%. O time marcou 42 gols, sofreu 36, sofreu muitos. Aliás, sofreu goleadas o Flamengo, sofreu muitos gols nos duelos com o São Paulo, de Copa do Brasil, aliás, já com o Rogério também no comando, né? Mas perdeu no Campeonato Brasileiro para o São Paulo, perdeu de 4-0 para o Atlético Mineiro, onde aí o Domenech caiu, tomou 4 do Del Valle. 4 ou 5? Acho que foi 4 ou 5. Foi 5, né? 5. 5. E não ganhou nenhum título. O Rogério Ceni, 45 jogos, quase o dobro. Um aproveitamento menor. Marcou 86 gols a equipe, sofreu 55, a equipe continuou sofrendo muitos gols, todo jogo ia lá, alguém carimbava a rede do Flamengo. Mas teve 3 títulos. O Jorge Jesus teve 81,3% de aproveitamento e 5 títulos. O treinador que teve mais títulos do que derrotas. Esse foi o Jorge Jesus no Flamengo. Então, assim, o Domenech, o João Guilherme, é fantasma do Jesus. Tá cobrança por causa do Jesus. Rogério Ceni. E o Renato? O fantasma de Jorge Jesus, ele continua ali, ou o Renato já chega assim, claro, vai precisar de resultado, vai precisar de classificação, vai precisar de títulos, é evidente, tudo isso ajuda a espantar, né? Mas o fantasma do Jorge Jesus já não assustaria tanto assim? Ele tá ali, mas não assusta tanto o Renato Gaúcho? Olha, o fantasma do Jorge Jesus, na minha opinião, ele permanecerá até o dia que o Flamengo voltar a ganhar uma grande competição ou algumas grandes competições, como fez o Jorge Jesus, e aí eu digo de Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, e jogando um futebol incontestável e que encante. O dia que esse treinador aparecer, ele vai exorcizar esse fantasma do Jorge Jesus. Agora, tem uma situação que outro dia eu fiquei pensando aqui, quando o Zico parou, né, o Flamengo demorou algum tempo para ter um camisa 10 que agradasse a torcida. O Sávio foi muito bem, mas quem de fato agradou a torcida e vestiu a 10 e fez com que o torcedor não o comparasse ao Zico e ficasse satisfeito foi o Petkovic. Anos depois. Muito tempo, hein? Pode, o Renato é um que vai tentar fazer com que isso não se confirme, mas eu tenho a impressão de que isso pode acontecer também com o treinador do Flamengo, no caso sendo comparado com o Jorge Jesus. Eu acho que o fantasma dele existirá até o dia que uma equipe dirigida no Flamengo por alguém consiga ganhar uma grande competição do vulto da Libertadores ou do Brasileiro e jogando um futebol que encante e convença. Até lá, ele será o parâmetro. Assim, a comparação ela nunca é justa, né? E principalmente quando ela é feita com uma temporada como a de 19, onde o Flamengo viveu muito próximo da perfeição. Era um time que tinha as suas falhas, mas foi um trabalho muito próximo do perfeito. Então o Domi era mais, embora injusto, mas era mais natural que existisse a comparação. Vem o Rogério, e como o Domi não deu certo, o Rogério foi o técnico seguinte já com mais confiança, também injusto, mas ainda existia. A partir do instante em que o tempo vai passando e que o time vai mudando, então o Rafinha não está mais, o Pablo Mari não está mais, agora o Gerson não está mais, o Arão virou zagueiro, agora talvez volte a ser meio campista, mas a partir do instante que o tempo vai passando e o time vai ficando cada vez mais diferente, essa comparação faz cada vez menos sentido. Acho que o que leva o Renato ao Flamengo não é a tentativa de buscar 2019, é a tentativa de ser melhor em 2021. A missão do Renato não é ser o JJ, é ser melhor que o Rogério, é fazer o Flamengo ser melhor do que era com o Rogério Ceni, que na minha concepção não era ruim. O trabalho do Rogério foi um trabalho que eu
analiso como bom. Não foi espetacular, poderia ser melhor, eu tinha mais expectativa sobre, mas não acho que tenha sido um trabalho ruim. Mas acho importante delimitar qual é a expectativa sobre o Renato. E ela é cada vez mais comparável ao Rogério do que ao Jorge Jesus. E quanto mais isso ficar perceptível para o torcedor, mais fácil vai ser a relação. 19 não existe mais. O time do Mister não existe mais. É preciso exorcizar o fantasma, porque senão daqui a pouco o time inteiro foi embora e o tal do fantasma aí que o William imitou muito bem, falou, andando por aí, tá voando por aí. Aí não faz sentido algum. Ô Zupac, eu fico pensando... Eu acho que... Pois não, Léo, pode falar. Não, é sobre isso, né? Primeiro sobre o Rogério, eu queria pontuar que concordo, porque vamos lembrar que o título brasileiro estava dado como perdido e, queira ou não, o Flamengo foi campeão. Foi um campeonato com a régua baixa, ok, não importa. Foi campeão e ele está na história do clube como campeão brasileiro, isso não pode se esquecer. E segundo, que eu acho que a minha impressão é de que o próprio Jorge Jesus, se tivesse ficado, sofreria com as comparações com o time de 19. Porque e ele sabe disso, né, Léo? Sabe, claro que sabe. E acho que na hora de receber a proposta de ir embora, ele pensou nisso. Porque eu lembro muito quando o Mourinho conquistou tudo com a Inter e o Real Madrid já tinha ligado para ele e falou, cara, se eu ganhar, eu vou embora. Porque isso aqui é o topo, como resultado, mas também como performance, daqui é para baixo. Então, a impressão que eu tenho é que o próprio Jesus, tendo ficado, em algum momento, ele teria um desgaste por não conseguir reproduzir o que foi 2019, ainda mais no futebol brasileiro, que tem dirigente pavão, 10 caciques para cada índio, ainda mais quando o clube está na crista da onda, isso acontece muito, a gente está vendo isso acontecer no Flamengo agora. Então, isso teria sido um problema para ele. Imagina para quem vem depois. Né? E o próprio Jesus discordo não quando fala né? que... Eu só discordo quando fala que o trabalho do Renato, o parâmetro da comparação é o Rogério. Eu percebo que a torcida espera algo que não seja igual ao de Jesus, mas que seja um futebol compatível com o elenco, com os nomes, com a qualidade, algo que venha, que vença e convença. Se o Renato conseguir fazer com que o Flamengo jogue um grande futebol, vença e convença, ele terá aí conseguido essa missão de espantar um pouco o Jorge Jesus, que eternamente será lembrado por tudo que ele fez. Mas fala aí, tem uma professor. vantagem, né? Entre o fantasma e você, tem cada vez mais gente assombrada. Então, entre o fantasma e o Renato... Tem dois caras assombrados aí, ensanduichados, que são uma vantagem para o Renato. Se o Renato fizer mais que eles, ele já vai estar bem. Então, esse é um ponto. Porque se você pensasse num fantasma eterno, a seleção brasileira seria assombrada até hoje pelo time de 70. É que a grande questão é que os jogadores não são mais os mesmos que o Zupac tocou. E isso... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.